É hora novamente do painel da Escola Sabatina 3ABN. E neste trimestre estamos estudando lições de fé do livro de Josué. Se ainda não tem uma lição trimestral, pode acessar 3abnsabbatschoolpanel.com, baixar uma cópia ou ir à sua igreja adventista do sétimo dia localmente e eles lhe darão uma cópia e estudarão com você. Hoje é a lição 2, surpresa pela graça. Participe conosco. Olá, eu sou Shelley Quinn e damos boas-vindas a você ao painel da Escola Sabatina da 3ABN. Estamos na lição 2 deste trimestre, Lições de Fé do livro de Josué. E a lição de hoje, eu adoro, é chamada Surpreendidos pela Graça. Se você gostaria de obter uma cópia de nossas anotações pessoalmente, elas diferem das trimestrais, você pode ir para 3abnsabbatschoolpanel.com, se registrar lá, e então, uma vez que você se inscreveu, elas chegarão até você semanalmente. Agora, deixe-me apresentar nosso painel, que é sua família, minha família. Pastor James Hefferty. Bom estar aqui, Shelley. Eu tenho a lição de segunda-feira intitulada Valor em Lugares Inesperados, falando sobre Rahab. Amém. Amém. E o pastor João Dinzey? É uma bênção estar aqui. Eu tenho terça-feira e se chama Nova Aliança, de uma boa forma. Tenho certeza que sim. E o meu pastor John Lowe McCain? O meu chama-se Valores em Conflito. Quais são os valores que dividem e guiam a sua vida? Você vai descobrir hoje quais são os melhores. E minha irmã em Cristo, Gil Morricone? Obrigado, Shelley. Na quinta-feira, meu título é baseado no título da semana inteira, Surpreendente Graça. Amém, amém. Pastor James, gostaria de abrir com uma oração? Sim, vamos orar. Pai no céu, apenas quero agradecer novamente por guiar nossas mentes e nossos corações enquanto preparamos estas lições. Quero agradecer por cada espectador e apenas pedir que o Espírito Santo esteja com cada um e conosco. E que nossos corações sejam levados ao céu e que as percepções que ganhamos aqui sejam uma bênção em nossa jornada cristã. Pedimos essas coisas agora em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você sabe, eu quero mencionar, queremos agradecer muito pelo seu apoio financeiro à rede de radiodifusão adventista. É tão maravilhoso que seu apoio, esse apoio mensal, até mesmo os pequenos valores, é o que realmente é nosso ganha-pão que mantém todos esses programas no ar. Então, muito obrigado. Lição 2, surpreendido pela graça. Esta é uma das histórias mais fascinantes do livro de Josué e vamos descobrir a relevância para a nossa fé hoje. A segunda geração está posicionada na beira da promessa. Eles estão na fronteira de Canaã e estão prontos para entrar. Você sabe, alguém pensaria, esta é a segunda vez que Israel como nação esteve lá. E alguém pensaria, já que Deus prometeu dar-lhes a terra, disse, estou dando a vocês esta terra. Você pensaria que não haveria esforço necessário deles. No entanto, a garantia do apoio divino que descobrimos da última vez é só porque Deus está conosco que possuímos as promessas. Mas a garantia do apoio divino não anula a responsabilidade humana. Então, as expectativas estão altas. Todo mundo está animado. Mas adivinha só? Israel já esteve lá antes e seu desempenho foi um fracasso total. Ainda assim, a graça de Deus entra na equação. E a graça tem infinitas possibilidades de nos surpreender. Então, a memória do texto é Hebreus 11, 31. Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com aqueles que não acreditaram, mas ela recebeu os espiões em paz. Sabe, todos nós já suspiramos. Oh, por que fiz isso de novo? Oh, Senhor, me desculpe tanto.
A história se repete e nós também. A humanidade tem um padrão de cair, tropeçar e simplesmente falhar em geral. Mas quando você está em um relacionamento de aliança com Jesus Cristo, quando você o aceitou como seu Salvador e seu Senhor, e você foi feito justo pela fé, adivinhe o que acontece? Ele nos capacita. Nossa história não termina, assim como a de Raabe não terminou. Nossa história não termina com falha. Deus nos capacita a ter um novo começo, e essa é a lição de domingo, segunda chance. Então Israel está à beira da terra prometida, e a amarga lembrança do primeiro encontro certamente veio à mente. Lemos sobre isso em Números 13 e 14, quando Moisés enviaram espiões para Canaã, e 12 espiões entraram, 10 voltaram com um relato negativo. Somente Josué e Caleb tiveram fé para acreditar que poderiam fazer algo, e 40 anos foram desperdiçados por causa da incredulidade. Eles não puderam entrar na terra prometida, porque a congregação aceitou o testemunho daqueles 10 homens sem fé. Então, agora, Joshua não quer repetir esse erro. Em Josué 2:1, ele envia 2 espiões do bosque de Acácia. No hebraico, isso é Shittim. Ele está enviando os homens para avaliar a situação, as defesas, o moral dos habitantes e o relevo do terreno. As promessas de Deus eram certas, mas a cooperação humana ainda é necessária. A fé não elimina a responsabilidade. Portanto, confiar em Deus significava que eles tinham que fazer o que ele pedia com diligência e oração. Os espiões foram e, adivinha só, Deus os surpreendeu com graça. Eles encontraram refúgio na casa de uma prostituta. Rahab, cujo passado era apenas um emaranhado de desordem, e pelos padrões mundanos, você pensaria que ela era uma candidata improvável para a graça. No entanto, o céu viu que seu coração estava aberto à fé. E James e Johnny vão contar a história de Raabe, mas o que eu amo é Hebreus 11, versículo 31. No coração do capítulo da fé, Rahab é chamada pelo nome. Entre os fiéis, você fala sobre a incrível graça. Então, o lugar de onde os espiões foram enviados, Sitim, trouxe suas próprias memórias pesadas. Números 25, foi lá que Israel uma vez esteve e caiu em idolatria e moralidade. Eles foram seduzidos por mulheres moabitas sob a astuta instigação de Balaão. E em Sitim, elas quebraram gravemente a aliança com Deus. E este lugar se tornaria novamente um lugar de derrota? A tensão era real. Será que Israel, preparado mais uma vez, repetiria os pecados do passado, ou a graça escreveria uma nova história? Sabe, enfrentamos a mesma tensão hoje, não é? Estamos sempre buscando, à medida que avançamos, muitas vezes sentimos que somos assombrados por memórias do passado, mas a graça pode apagar essa dúvida. A graça de Deus é surpreendente, é incansável e é poderosa. Em Cristo, cada Shittim pode se tornar um trampolim para Canaã. Todo fracasso pode se transformar em testemunho. Se você considerar Pedro como ele era impulsivo e apaixonado e tão cheio de si, e ele disse 3 vezes, eu nunca, ou ele prometeu, eu nunca te negarei. E 3 vezes ele, por medo, negou o Senhor. Mas o que aconteceu? Jesus vem a ele em João capítulo 21, versículos 15 a 17, depois de sua ressurreição, e 3 vezes ele pergunta a Pedro, você me ama?
A graça não apenas perdoou Pedro, a graça restaurou Pedro ao ministério. Então, a segunda chance de Israel, a redenção de Raabe, a restauração de Pedro, cada um pinta o mesmo quadro de tirar o fôlego. Deus é um Deus de novos começos. Talvez você esteja sentado em casa agora pensando: bem, eu não sou como essas pessoas. Eu não conheço a palavra. Nunca se compare a ninguém e nunca pense que alguém é diferente de você. Mas Deus, todos nós tivemos uma segunda chance, e uma terceira chance, e uma quarta chance. Efésios 2:8 diz: somos salvos pela graça mediante a fé, e não por obras para que ninguém se glorie. Não há nada para se vangloriar, exceto gloriar-se em nosso Deus. Graça, isso significa favor não merecido. Não merecido. Não há nada que você possa fazer para se salvar. Por favor, ouça o que estou dizendo. A salvação pertence ao Senhor. Você não pode se salvar. Tudo o que ele faz as promessas da aliança, ele cumpre as promessas da aliança. Ele nos convida para um relacionamento que deve ser de amor e lealdade recíprocos. E a graça nos dá o poder de um novo começo, porque a graça não importa quem somos, a graça é baseada em quem ele é. Então, a vida de Raabe nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça. A segunda marcha de Israel em direção a Canaã nos lembra que até mesmo nações e comunidades espirituais podem ter um novo começo. A restauração de Pedro nos lembra que falhas pessoais não precisam ser a palavra final sobre nossa vida. A beleza da graça é que ela não só perdoa, mas também concede perdão. Ela capacita. Raabe não permaneceu Raabe a prostituta. Pedro não permaneceu um negador medroso. Israel, por meio da fé e obediência, finalmente herdaria a terra prometida. Quando você pensa em graça e responsabilidade, é tentador pensar que, porque a graça é um presente, não temos nenhum papel a desempenhar. Mas o livro de Josué nos lembra que a garantia divina não elimina o esforço humano. Deus prometeu a terra a Israel. Eles ainda tinham que marchar, lutar, confiar, dividir e conquistar. Da mesma forma, Deus nos promete vitória sobre o pecado, mas devemos avançar em obediência, seguindo a direção do Espírito Santo. Pedro 318 diz para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Então, se Deus nos deu várias segundas chances, todos concordamos. E quanto a darmos segundas chances aos que estão ao nosso redor, estamos dispostos a estender a mesma misericórdia que Deus nos deu tão livremente? Ser recipientes da graça significa que temos que ser agentes da graça e estender esse convite de novos começos aos quebrantados, aos feridos e até mesmo àqueles que nos machucaram. Deus ama a todos. Ele está nos convidando para um relacionamento de aliança e Ele promete que vai nos conformar à imagem de Jesus e podemos ser refletores de sua graça. Amém e amém. Eu amo esse show, eu amo a imagem que você pintou de Pedro, porque quando você olha para João capítulo 21, realmente é o mesmo que Mateus capítulo 28, é a missão para os discípulos. Mas é Pedro que foi destacado. E a razão pela qual acho isso tão significativo é porque Pedro é o pior dos negadores, certo? E assim, Cristo diz: eu vou te recomissionar como um exemplo para todos os outros. E é isso que veremos em nossa aula na segunda-feira. Valor em lugares inesperados. Deus vai trazer essa bela imagem de Raabe como um testemunho, assim como com Pedro, como um testemunho de que se Raabe pode ser salva, qualquer um pode ser salvo. Não precisamos nos preocupar com o nosso passado. Não precisamos nos preocupar com a culpa que vem sobre nós quando pensamos em todas as coisas terríveis que fizemos. Deus pode lavar tudo isso embora. Pela fé,
Meu nome é Pastor James Rafferty. Nós temos na lição de segunda-feira o valor em lugares inesperados. Vamos ler o livro de Josué, capítulo 2, versículos 2 até 11, referindo um pouco a Hebreus, capítulo 11, versículo 31 e Tiago, capítulo 2, versículo 25, e vamos olhar também para mais alguns versículos. Vamos começar em Josué, capítulo 2. E Josué, filho de Num, enviou de Sitim 2 homens para espiar secretamente, dizendo: Vão ver a terra até Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram lá. E foi contado ao rei de Jericó, dizendo: Eis que vieram homens aqui à noite, na calada da noite dos filhos de Israel, para explorar o país. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Traga os homens que vieram a ti, que entraram em tua casa, pois vieram para explorar todo o país. E a mulher escondeu os 2 homens. Fez exatamente o oposto do que o rei lhe havia pedido. Ela os escondeu e disse assim: Vieram homens a mim, e eu não sabia quando, onde eles foram. E aconteceu após o fechamento do portão, quando estava escuro, que os homens saíram. E onde foram os homens? Eu não sei. Persiga-os rapidamente, pois vocês os alcançarão. Então ela contou uma pequena mentira ali, certo? Mas ela os trouxe. Tinha os levado ao telhado de sua casa e os escondeu com caules de linho que ela tinha colocado em ordem no telhado. E os homens os perseguiram, isto é, os homens de Jericó os perseguiram, no caminho do Jordão até os vaus. E assim que os perseguiam foram atrás deles, fecharam o portão, e antes de se deitarem, ela subiu ao telhado. Isso é antes de todos irem dormir. Ela subiu ao telhado e disse a eles: Eu sei que o Senhor lhes deu a terra e que o terror de vocês caiu sobre nós e que todos os habitantes da terra desmaiam por causa de vocês. Pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho por vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, que vocês destruíram completamente. E assim que ouvimos essas coisas, nossos corações se derreteram. Não restou mais coragem em nenhum homem por causa de você, pois o Senhor, seu Deus, é Deus no céu acima e na terra abaixo. Isso é incrível. Este é um testemunho incrível que Raabe tem. Você sabe, quando as pessoas exercem fé em Deus, isso sempre é acompanhado por um testemunho poderoso. E Raabe tem esse testemunho poderoso, e este testemunho não é baseado necessariamente na experiência dela. É baseado no que Deus fez. Deus fez coisas incríveis e ela ouviu falar das obras de Deus, das maravilhas de Deus e dos milagres de Deus. E ao ouvir, ela começa a acreditar, ela começa a ter fé. E assim, o ponto central na história de Raabe, o documento trimestral continua a dizer, é também esta mentira que foi contada para proteger o espião. Então, quando exercitamos a fé, quando começamos a acreditar em Deus, esta história nos diz que não somos necessariamente perfeitos naquele exato momento. Deus ainda tem um trabalho, certo, que precisa ser feito em nossos corações. E eu diria que, você sabe, mesmo 10, 20, 30, 40 e mais anos nesta experiência, Deus ainda está trabalhando nesses velhos vasos miseráveis que Ele chamou para glorificá-lo. E assim, desde o início, vemos que Raabe tem algumas áreas de fraqueza. E quando consideramos sua vida, temos que perceber que ela estava inserida nesta sociedade onde são extremamente pecaminosos. E isso fez parte da jornada dela. Eu me lembro quando me tornei cristão pela primeira vez, aceitei Cristo em meu coração. E minha irmã estava tão animada e veio até a minha casa e ela disse: Jaz, você é uma cristã agora e podemos conversar, porque ela já estava seguindo Cristo antes de mim. E eu disse: Sim, vamos à igreja juntos. E ela disse: Sim, vamos à igreja neste fim de semana. E eu disse: Claro. Então eu disse: Vamos primeiro à minha igreja. Ela disse: Não, podemos ir à sua igreja e à minha igreja neste fim de semana. Eu disse: Como poderíamos fazer isso? Sabe? E ela disse: Bem, eu vou à igreja no sábado. Sábado? Por que você vai à igreja no sábado? Domingo é o dia de ir à igreja. Então, logo ali havia algumas diferenças de crença, fé e nuances, e, claro, eventualmente percebi que minha irmã estava certa sobre o que eles deveriam ir à igreja. O sábado é parte da lei de Deus, assim como não dar falso testemunho é parte da lei de Deus. Então, eu não entendia sobre o sábado. Raabe, ela contou essa mentira. Ela não tinha amadurecido em sua fé. Às vezes olhamos para isso e pensamos: bem, Raabe contou uma mentira, sabe? Deus deve estar bem com isso. Não, Deus não está bem com isso. Ele não está bem com nada que esteja em desarmonia com sua lei. Mas reconhecemos na experiência de Raabe esse desejo de crescer, ou essa necessidade de crescer. Por exemplo, olhamos para a fé de Abraão. Ele foi realmente o pai dos fiéis, certo? Ele foi incrível. Ele não mentiu uma vez, ele mentiu 2 vezes sobre sua esposa ser sua irmã, certo? E ele estava fazendo isso porque ele tinha perdido sua fé em Deus, sua confiança em Deus para protegê-lo, para estar com ele.
Mas, você sabe, eu adoro essa imagem de Raabe, porque, você sabe, Raabe é elogiada no capítulo 2 de Tiago, Raabe é elogiada em Hebreus capítulo 11. E então, quando olhamos para isso, também reconhecemos que só porque Raabe tem algumas fraquezas, não significa que Deus não está trabalhando na vida dela. E amigos, isso fala com você, isso fala comigo. Só porque Deus revela algumas testemunhas, você sabe, Deus investiga nossos corações, é o que nos é dito em Romanos 8, 27. O Espírito Santo examina essa palavra no grego. O Espírito Santo investiga nossos corações. Davi orou por isso, ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, investiga-me. Isso é o que a palavra significa em hebraico. Investiga-me e conhece os meus caminhos e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, precisamos estar dispostos. Rahab estava disposta e Abraão estava disposto a ser investigado por Deus para sondar os corações e revelar aquelas coisas que estão escondidas ao nosso entendimento, para que possamos ser tirados daquela, você sabe, condição laodiceana de se sentir rico e aumentado com bens e sem necessidade de nada e não saber, certo? Nós não sabemos. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Mas, para mim, provavelmente, um dos versos mais significativos que descrevem Raabe no Novo Testamento está escondido no Evangelho de Mateus. Este versículo, no capítulo 1 de Mateus, versículo 5, basicamente nos dá a linhagem do Messias, certo? Está nos mostrando a linhagem e falando sobre como Salmão gerou Boaz de Raabe. E claro, Boaz gerou Obed de Ruth, e Ruth gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e continua para nos levar por toda essa linhagem até Cristo, na verdade, até José, e depois em Lucas até Maria. Mas o que vemos aqui, que eu acho tão significativo, é que Raabe está incluída na linhagem. Normalmente, você segue com homens, 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 homens. Mas, de repente, você faz uma mudança aqui para Raabe e também para Ruth. Por que Mateus faz isso? Por que Mateus faz isso? Acho que é realmente significativo, sabe? Porque Mateus vem dessa mentalidade republicana, pública, farisaica, e ele entende o prestígio de ser um adventista de terceira e quarta geração e todo esse auto-justificação. E ele reconhece, ei, vou apenas incluir algumas mulheres aqui que são questionáveis. Só para mostrar como é importante que todos se conectem com Cristo. Todos nós estamos conectados a Cristo. E eu acho que Cristo poderia olhar para a sua história, ele poderia olhar para a sua ancestralidade, e quando aquela mulher foi trazida diante dele, que foi pega em flagrante adultério, sabe? Que mais tarde entendemos ser identificada como a mulher que derrama a caixa de alabastro de unguento em seus pés. A mulher identificada no Evangelho de João é Maria, que, você sabe, viveu uma vida semelhante à de Raabe, a ponto de Jesus Cristo ter compaixão por ela. Porque Jesus Cristo olharia para sua própria genealogia e saberia de onde veio. Ele veio do mesmo lugar de onde todos nós viemos, e ele entende, ele tem compaixão, ele tem compreensão das tendências herdadas e cultivadas da raça humana. Ele sabe o que está no coração do homem e reconhece como nos salvar, como nos tirar da tentação. Assim, ele é um Salvador que tem compaixão de nós, que pode se conectar conosco, nós com cada um de nós. Nenhum de nós precisa se sentir desencorajado sobre nosso passado, sobre nossa história. Na verdade, podemos usar isso para beneficiar a causa de Deus. O que fez Raabe quando pediu para ser protegida? Ela disse, por favor, proteja-me. Você sabe, eu sou a única da minha família que acredita e acredito que sou digna de proteção. Não. Ela disse, você protegeria a mim, minha casa, meus amigos, meus parentes e minha família. E meus parentes, quero dizer. E Joshua disse, bem, contanto que eles venham para sua casa, estarão protegidos. Então, ela saiu e trouxe todos os parentes que pôde. Venham para cá. Primo de segundo grau, primo de terceiro grau, sobrinho, sobrinha. É isso que fazemos quando temos fé em Deus. Não pensamos apenas em nós mesmos. A mulher Cirofenícia pediu cura para sua filha. O centurião pediu cura para seu servo. E Raabe pediu proteção para sua família. Ela não estava pensando apenas em si mesma. Esta é a fé de Jesus Cristo. E Deus quer que essa fé seja despertada em seu coração para que você, como Pedro, seja restaurado ao ministério, alimentando os cordeiros e as ovelhas e indo atrás daqueles por quem Cristo Jesus deu sua vida. Amém, amém. Surpreso pela graça. Obrigado. A graça de Deus tem infinita possibilidade de nos surpreender. Estamos indo para um momento de missão 3ABN. Voltaremos já. Olá, sou Greg Morricone. Obrigado por se juntar a mim para o Momento de Missão 3ABN.
Da última vez, contei sobre Daryl e Cheryl, fazendeiros de feno no estado de Washington. Eles construíram uma nova casa e instalaram uma antena de TV, mas 3ABN era o único canal que pegava bem. Durante o ano seguinte, Daryl assistiu 3ABN, mas lutou uma batalha espiritual interna, porque o que ele estava aprendendo da Bíblia era muito diferente do que lhe haviam ensinado. A agricultura era um trabalho de 7 dias por semana e Daryl não via como seria possível guardar o sábado. Colocar o feno e mover o equipamento de irrigação parecia inevitável, mas, através do exemplo de outro fazendeiro, ele decidiu confiar em Deus e descansar completamente no sábado. Incrivelmente, Deus proveu. O mesmo aconteceu com o dízimo. Mas, quando ele devolvia um dízimo fiel, Deus sempre garantia que suas necessidades fossem atendidas. Ir à igreja parecia uma obrigação, mas agora era uma alegria. O coração de Daryl mudou quando ele se tornou um adventista e se juntou à igreja adventista do 7º dia de Moses Lake. Ele começou a frequentar porque amava Deus. Esse amor abriu portas para um envolvimento mais profundo e ele serviu como diácono, ancião e diretor de jovens desbravadores. Deus também transformou a atitude dele em relação a dar, e ele se tornou um doador alegre, apoiando de bom grado os ministérios que espalham a palavra de Deus. Terei outra história incrível no próximo 3ABN Mission Moment. Agora continuamos Surprised by Grace com a lição de terça-feira. Muito obrigado. É uma bênção fazer parte deste painel e meu nome é John Denzi e o título para terça-feira é Nova Fidelidade. Nova aliança, isso significa que você muda de um para o outro e é realmente uma continuação da apresentação do pastor James sobre Raabe. E eu gosto de voltar para Josué 2:9 e nos pedem para dar uma olhada nesses versículos, especialmente Josué 2:12 a 21. E vamos tentar chegar a Êxodo 12 e 13 em alguns versículos depois. Josué 2:9a. E ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu a terra e que o vosso terror caiu sobre nós e que todos os habitantes da terra desmaiam por causa de vós. Agora, quando você olha para este versículo, é interessante para mim porque ela diz: Eu sei que o Senhor, e ela usa a palavra o Senhor. Ela realmente disse: Jeová Yahweh deu-te a terra onde fez. Como ela sabe o nome de Deus? E quando você olha lá em Josué 2, percebe que eles se hospedaram na casa dela. Agora, esses homens foram escolhidos para espionar a terra, eles não eram líderes. O trabalho deles era refletir o amor de Deus. O trabalho deles era fazer as pessoas saberem: nós adoramos o verdadeiro Deus. Então, o tempo que passaram juntos, não temos informações sobre como foi a conversa, mas ela está usando o nome Yahweh. E ela não disse: eu sei que o Senhor, seu Deus, neste momento em particular deste versículo, mas mais tarde ela diz, está escrito no versículo 10, pois ouvimos como o Senhor secou a água do Mar Vermelho para vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, que vocês destruíram completamente. E assim que ouvimos essas coisas, nossos corações derreteram. Não restou mais coragem em nenhum homem por causa de você, pois o Senhor, seu Deus, Ele é Deus no céu acima e na terra abaixo. E como o pastor James diz, ela está mostrando que esse é o verdadeiro Deus. Ele é Deus, no céu acima e na terra abaixo. Esses deuses pagãos não são realmente Deus. Você pode ver isso na explicação dela ou nas palavras dela, Josué 2:12, comece aí agora. Portanto, eu imploro a você, jure para mim pelo Senhor. Uau, ela está pedindo a eles, espere um minuto. O Senhor, o Deus que você ama, o Deus em quem você confia, o Deus em quem você acredita, jure por Ele, já que eu mostrei bondade a você, que você também mostrará bondade à casa do meu pai e me dará um sinal verdadeiro. E poupar meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e tudo o que eles têm, livrando nossas vidas da morte. Um minuto e os deuses que eles servem? Sabe, essas nações acreditavam que seu Deus as protegia de outras nações. O Deus deles era quem os livrava e ela está, de alguma forma, demonstrando fé que você está vindo aqui e você vai destruir, apesar desta muralha que temos, seu Deus ainda vai te dar a vitória.
Então, mas salve nossas vidas. E então eu te faço esta pergunta: poderia o Senhor ter ajudado esses espiões a escapar sem a ajuda de Raabe? Poderia o Senhor ter feito isso? Sim, o Senhor tem maneiras diferentes de fazer as coisas, mas isso foi um encontro divino. O Senhor levou esses homens à casa de Raabe, porque o Senhor vê todas as pessoas e sabe quem tem fé e quem não tem, quem tem algum interesse nele, e esse foi um encontro divino. Eles chegaram a um lugar onde o Senhor lhes daria favor e já a pouca fé que ela tinha, iria crescer enquanto ela passava tempo com esses dois caras. Josué 2,14. Então os homens responderam a ela: nossas vidas pelas suas. Se nenhum de vocês contar sobre nosso acordo, e quando o Senhor nos der a terra, trataremos vocês com bondade e lealdade. Então ela os desceu por uma corda através da janela, pois sua casa estava na muralha da cidade, ela morava na muralha. Ela confiou no que disseram e há mais nisso. Ela lhes disse para irem para a montanha para não serem capturados. Os perseguidores encontram você. Esconda-se lá por 3 dias até que os perseguidores tenham retornado. Depois você pode seguir seu caminho. Ela deu-lhes instruções sobre como escapar. Ei, você provavelmente tem um plano, mas este é melhor. Esconda-se por 3 dias e então você pode escapar. E assim foi o que eles fizeram. Vamos para o livro de Josué, capítulo 2, verso 17. Então os homens disseram a ela: nós seremos inocentes deste juramento que você nos fez jurar, a menos que quando entrarmos na terra, você amarre esta corda escarlate na janela pela qual você nos desceu, e a menos que traga seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a casa do seu pai para sua própria casa. Assim será: quem sair pelas portas da sua casa para a rua, o sangue dele estará sobre a sua própria cabeça e nós estaremos isentos de culpa. E quem quer que esteja com você na casa, o sangue dele estará sobre sua cabeça, sobre nossa cabeça, se uma mão for colocada nele. Então, essas pessoas que entraram tiveram que, claro, ter algum tipo de fé para acreditar. Espere um minuto, do que você está falando? Pessoas vão vir e destruir esta parede que temos é enorme. Quem pode derrubar esta parede? E assim, essas pessoas tiveram que acreditar em algo. Seu testemunho ajudou essas pessoas a terem fé no que ela disse, e havia destruição a caminho. E se eles não entrassem, seriam destruídos. E assim, verso 20, e se você contar este negócio nosso, então estaremos livres do seu juramento que você nos fez jurar. Então ela disse conforme suas palavras que assim seja, e ela os mandou embora, e eles partiram, e ela amarrou o cordão escarlate na janela. Então houve uma ação, ela teve que amarrar este cordão. E assim, a vida dela foi preservada. Então temos, no caso de Raabe e do povo de Israel, um sinal a ser colocado para que vidas pudessem ser poupadas. Ela teve que colocar a corda escarlate na janela. E isso é tipo um lembrete do povo de Israel. Eles tiveram que colocar o sangue nos batentes da porta. E assim, da mesma maneira, ela fez isso. Vamos para Êxodo capítulo 12, versículo 13. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Agora, o sangue será um sinal para vocês sobre as casas onde estão. E quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. E a praga não estará sobre vocês para destruí-los quando eu ferir a terra do Egito. E você deve pegar um ramo de hisopo, mergulhá-lo no sangue que está na bacia e bater na verga e nos 2 batentes da porta com o sangue que está na bacia. E nenhum de vocês deve sair pela porta de sua casa até de manhã. A mesma coisa para Raabe e sua família. E assim, Êxodo 12, 23. Pois o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando vir o sangue na verga da porta e nos 2 umbrais, o Senhor passará sobre a porta e não permitirá que o destruidor entre em suas casas para feri-los. Então, o acordo foi feito e ela manteve o acordo e a casa dela foi salva. A lição que li para você da lição: o acordo de Raabe é muito claro. Vida por vida e bondade por bondade. A palavra chesed de Josué 2,12 significa bondade amorosa. Tem uma riqueza de significado que é difícil expressar em uma única palavra em outras línguas. Refere-se principalmente à lealdade da aliança, mas também carrega a noção de fidelidade, misericórdia, benevolência e bondade. As palavras de Raabe também são reminiscentes de Deuteronômio 7,12, onde o próprio Yahweh jurou manter sua chesed para com Israel. Então acontecerá.
Então acontecerá porque você ouve esses julgamentos e os guarda e os cumpre, que o Senhor seu Deus manterá. Manterá com você a aliança e a misericórdia Chesed, que ele jurou aos seus pais. E assim, essa é uma mensagem que temos na lição, muito importante. Sabe, há muito que podemos aprender ao olhar para estas palavras. Elas são uma bênção para entender novamente a lição. Pela obediência, esta é, na verdade, uma citação de Patriarcas e Profetas, página 279. Ao obedecer, o povo demonstrava sua fé. Todos que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem perceber que eles próprios têm algo a fazer para garantir sua salvação. Enquanto é somente Cristo que pode nos redimir da penalidade da transgressão, devemos nos afastar do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé, não pelas obras. No entanto, sua fé deve ser demonstrada por suas obras. E é isso que vemos na Bíblia. Encorajamos você a continuar confiando no Senhor. Raabe confiou no Senhor e ela e sua família foram salvos. Portanto, para aqueles que estão me ouvindo, se você confiar no Senhor, você também será salvo. Seja fiel até o fim. Amém. Obrigado, Pastor Denzi. O meu é intitulado Valores em Conflito. Esta é uma história interessante que ocorre em Josué 9. Agora, a questão é, o que você faria para preservar sua vida? Agora, você nunca sabe até saber que sua vida é a próxima na linha de corte. Você pode ser o próximo da lista a ser dispensado do trabalho. Você pode ser a próxima pessoa a ser rebaixada. Você pode ser a pessoa a perder sua posição. O que você faria? Você pode ouvir que as forças que vêm contra você nunca perderam uma batalha. O que você faria? Bem, esta história responde a essa pergunta. Falamos sobre Raabe. Agora vou falar sobre os gibeonitas e a importância de consultar com o Senhor quando alguém está tentando fazer um acordo com você. Sabe, muitas pessoas já assinaram contratos sem orar sobre isso e agora estão presos a uma conta que não podem pagar, uma casa que nunca irão pagar, dívidas das quais nunca sairão. Esta história tem tantas lições que acho que precisamos entendê-la. Agora, eu estava decidindo, Jill, se deveria ler todas essas passagens, do verso 1 ao 20, mas depois que defini a base, eu tenho que fazer isso. Josué 9. Vamos dar uma olhada nesse tratado que os israelitas fizeram com os gibeonitas e o que resultou disso. Josué 9:1. Aconteceu que quando todos os reis que estavam deste lado do Jordão, nas colinas, na planície e toda a costa do grande mar em direção ao Líbano, os hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus ouviram sobre isso. Ou seja, sobre todas as vitórias dos israelitas. Eles se reuniram para lutar contra Josué e Israel em um só acordo. E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué fez a Jericó e Ai, agiram astutamente. Note o que fizeram. Foram e fingiram ser embaixadores. Não se mostraram como eram, se esconderam. Em vez de parecerem homens ricos, disseram: vamos a Goodwill e pegar algumas roupas esfarrapadas. Vamos pegar algumas lancheiras quebradas. Vamos pegar algumas comidas velhas do lixo. Vamos parecer que estamos sem dinheiro, pobres e com fome. E talvez tenham pena de nós. Siga a história no verso 4. Eles agiram astutamente e foram e se fizeram passar por embaixadores. E eles pegaram, olhem o que fizeram, sacos velhos nos seus burros, odres velhos rasgados e remendados, sandálias velhas e remendadas nos pés, e todas as roupas sobre eles, e todo o pão de sua provisão estava seco e mofado. E eles apareceram na 3ABN. Ajude-nos! Veja o que eles fizeram. E foram a Josué ao acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de um país distante. Agora, portanto, façam um pacto conosco. E eles olharam para eles e disseram: eles não são uma ameaça para nós. Olhe para esses caras, mal conseguem ficar de pé. Eles vão morrer de fome. Olhe para suas roupas e sacolas, eles não têm nada para beber. Mas nunca julgue pela aparência. Então os homens de Israel disseram aos heveus: talvez você habite entre nós. Então como podemos fazer uma aliança com você? Mas eles disseram a Josué: somos seus servos. E Josué lhes disse: quem são vocês e de onde vêm? Então eles disseram: de um país muito distante seus servos vieram. Note que eles continuam se dirigindo: seus servos, seus servos.
Vamos ver quanto tempo vai levar para enfraquecê-los. Por causa do nome do Senhor, seu Deus, agora eles estão dizendo que é por isso que viemos. Ouvimos falar de sua fama e de tudo o que ele fez no Egito e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Portanto, nossos anciãos e todos os habitantes do nosso país nos disseram: levem provisões com vocês para a viagem e vão ao encontro deles e digam: somos seus servos. Agora, portanto, façam um pacto conosco. Eles estão realmente martelando esse ponto. Façam um pacto. Este nosso pão, nós o pegamos quente como provisão de nossas casas no dia que partimos para vir até vocês. Mas agora olhem, está seco e mofado. Isso é uma mentira. E estes odres de vinho que foram enchidos eram novos. E vejam, eles estão rasgados. E essas roupas velhas em nossas sandálias ficaram velhas por causa da nossa jornada muito longa. Eles viraram a esquina. Mas eles se vestiram de uma maneira muito astuta. Então, os homens de Israel pegaram algumas de suas provisões e aqui está a chave. E eles não pediram conselho ao Senhor. Cuidado quando as coisas parecem boas demais para serem verdade e de repente você não está ouvindo, mas suas simpatias tomaram o lugar da sua razão. Eu avisei minha igreja sobre isso. Não permita que a simpatia se sobreponha à palavra de Deus. Não permita que a simpatia substitua a oração e pedir conselho ao Senhor. Então, Josué fez paz com eles. Ele não deveria ter feito isso. E fizeram um pacto com eles para deixá-los viver, e os líderes da congregação juraram a eles. E aconteceu que ao final de 3 dias depois de terem feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos que viviam perto deles. Espera um minuto, esses caras moravam bem ali na rua. Era tarde demais, eles tinham feito um pacto. Shelley, você sabe sobre pactos? Você faz um pacto, não quebre. Então diz: então os filhos de Israel viajaram e chegaram às suas cidades no 3º dia. Agora suas cidades eram Gibeão, Chefira, Beerote. Estou tão feliz que esses nomes não são os nomes de nossas cidades hoje. Você pega o outro. Versículo 18. Mas os filhos de Israel não os atacaram, porque os líderes da congregação haviam jurado a eles pelo Senhor Deus de Israel, e toda a congregação reclamou contra os líderes. Então, todos os governantes disseram a toda a congregação: juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel, agora, portanto, não podemos tocá-los. Isso nós faremos com eles. Nós os deixaremos viver para que não haja ira sobre nós por causa do juramento que fizemos a eles. Veja o que acontece quando você faz uma aliança com pessoas com quem não deveria fazer uma aliança. A Bíblia diz em Eclesiastes: é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Não deixe sua boca levar sua carne a pecar. Algumas pessoas fazem pactos que não deveriam ter feito, mas qual é realmente o problema aqui? O problema é que, bem, Joshua não consultou o Senhor. Como líder, ele deveria ter consultado em vez de dizer: ei, olhem esses caras. Ele deveria ter perguntado ao Senhor: amigos, se há algo que posso dizer desta lição, pergunte ao Senhor. Agora, o que Deus teria feito? Deus ilumina. Deus não deixa seu povo vagar em: será que talvez... bem, o que você acha? Quero dizer, olhe para a situação. Todas essas são raciocínios da capacidade humana que ficam aquém da previsão de Deus, da visão de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Peça ao Senhor. Se alguém carece de sabedoria, peça a Deus e ele vai dar. Gideão, quero dizer, Josué não pediu. O que Deus faria? Provérbios 1, verso 4. Aqui está o que o Senhor promete: dar prudência aos simples, ao jovem conhecimento e discernimento. Ele teria dado entendimento a Josué. Ele teria dito: esses caras moram do outro lado da rua. Você simplesmente não os vê. Eles não vieram de um país distante. Deus também dá entendimento. Isso é algo que esta lição destaca. Não faça acordos sem compreensão e sem esclarecimento. Provérbios capítulo 8, versículos 5 e 12. Ó simples, entendam a prudência, e vocês, tolos, sejam de coração compreensivo. Eu. E esta é a sabedoria falando. Eu, sabedoria, habito com prudência e descubro conhecimento e discrição. Agora, algumas pessoas têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Então não é verdade que conhecimento é poder. Eu diria que a sabedoria é mais poderosa do que apenas conhecimento. Você pode saber, mas o que você faz com seu conhecimento? É a chave realmente importante. O terceiro ponto. Este é realmente importante porque a justiça que deveria ter sido administrada a eles foi retida porque eles vieram com a aparência de fraqueza e incapacidade e não estavam sendo tratados da maneira que deveriam.
Mas, você sabe, a coisa que descobrimos aqui é que todos aqueles que tinham atitudes predatórias em relação aos filhos de Israel, Deus teria dispensado o julgamento adequado contra eles, como ele aponta em Êxodo 21, versículo 14. E isso é algo porque todas as nações que foram contra os israelitas tinham atitudes predatórias. Em vez de esperar até que eles viessem para perder ou lutar na batalha, eles disseram: quando chegarmos até eles, vamos matá-los. Tínhamos planos predeterminados, planos premeditados para eliminá-los. Mas aqueles que premeditam planos contra o povo de Deus, Deus lida com eles. Olhe para Êxodo 21:14, uma passagem arrepiante. Mas se um homem atacar, ou se um homem agir com premeditação contra seu vizinho para matá-lo por traição, você deve tirá-lo do meu altar para que ele morra. Você sabe que isso era o que estava controlando agora os homens que estavam seguindo Josué, os israelitas. Eles disseram que fizemos uma aliança. Não podemos quebrar esta aliança porque Deus pode lidar conosco se quebrarmos esta aliança. Além disso, Deus revela os planos dos astutos. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 22. Por favor, vá e descubra com certeza e veja o lugar onde fica o esconderijo dele. E quem o viu lá? Pois me disseram que ele é muito astuto. Deus consegue entender pessoas astutas? Deus pode apontar pessoas que vêm até você com um sorriso, mas por dentro são lobos vorazes? Deus pode dizer para não confiar nelas? Deus dá sabedoria. Finalmente, Deus revela a mente astuta. Salmo 83, no versículo 3. Eles tomaram um conselho astuto contra o seu povo e consultaram juntos contra os seus protegidos. Você sabe que Raabe veio com um coração sincero, os gibeonitas vieram com um coração astuto. Em qual categoria você se encaixa? Muito obrigado, Pastor John. Cada um de vocês, que grande lição. Eu continuo de onde você parou. Versículo 21. Nós terminamos esse capítulo em Josué 9, 21 a 27. E o título é Graça Surpreendente. E o que descobrimos é que no meio de uma situação muito difícil, no meio da traição dos gibeonitas, Deus mostra misericórdia de uma maneira surpreendente. E é isso que vamos analisar. Eu sou Jill Morricone e o título é Graça Surpreendente para quinta-feira. Eu quero começar com uma pergunta. Por que as pessoas fazem as escolhas que fazem? Você já se perguntou isso? Por que as pessoas agem da forma que agem? Por que as pessoas escolhem o que escolhem? Às vezes é egoísmo, não é? Pensando apenas em si mesmas. Às vezes talvez seja autopreservação. Tentando proteger a si mesmos ou talvez as pessoas que amam. Às vezes é para o bem dos outros, tentando fazer o que é certo para todos os envolvidos na situação. Às vezes fazemos escolhas por agradar as pessoas, tentando deixar os outros felizes. Às vezes é agradável a Deus pensar nos princípios e nos valores de Deus, e há muitas outras razões pelas quais fazemos as escolhas que fazemos. Também, se você olhar para os gibeonitas versus Josué, por que os gibeonitas enganaram os israelitas? Eu me perguntei isso quando eu li essa história. Foi autopreservação? Eles estavam preocupados que seriam destruídos? Foi egoísmo? Eles eram definitivamente astutos. O pastor João leu aquele versículo, no versículo 4. Eles agiram astutamente e foram e fingiram ser embaixadores. Por que Josué e os líderes não consultaram o Senhor? Teria resolvido tudo se, quando os gibeonitas vieram até eles, tivessem consultado o Senhor. Foi independência? Foi autossuficiência? Foi a sensação de que eu consigo. Posso realmente fazer isso? Posso liderar bem? Eu consigo. Versículo 14. O pastor João já leu. Eles não pediram conselho ao Senhor. E então agora, quando pegamos no versículo 21, a liderança está entre a cruz e a espada. Por causa do próprio erro deles, eles deveriam conquistar a terra. Essa era a ordem. Os habitantes idólatras deveriam ser desapossados, expulsos, certo? E ainda assim, eles tinham feito um juramento em nome do Senhor. E como você mencionou, Pastor John, eles não podiam voltar atrás nisso, porque eles tinham feito aquele juramento em nome do Senhor. Então, estão presos a uma nação idólatra que deveriam destruir.
e ainda assim não podem voltar atrás no juramento que já fizeram em nome do Senhor. Então, o que eles devem fazer? Será que Deus queria salvar os gibeonitas? Com certeza. Segundo o livro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Ele queria salvá-los, mesmo que fossem enganadores. Ele fez isso, porque ele ama a todos nós. Sabe, eu sempre tive dificuldade com este capítulo. Gosto muito mais agora depois deste estudo no final. Porque eu sempre pensava, eles são tão enganadores e deveriam ter sido exterminados. Sabe, essa justiça vem à tona. E ainda assim, vemos o amor e a misericórdia de Deus. Então, vamos começar, versículo 21. E os líderes disseram a eles: deixem-nos viver, mas que sejam cortadores de madeira e carregadores de água para toda a congregação, como os líderes haviam prometido a eles. Em outras palavras, isso não destrói o juramento que fizeram a Deus. Eles vão deixá-los viver, mas serão servos. Eles vão ser escravos das crianças de Israel. Essas são as consequências. Isso é o que eles estão dizendo. Primeira lição: sempre há uma solução, mesmo quando cometemos erros. Mesmo quando cometemos erros. Mesmo se não consultarmos Deus. Deus pode anular eventos. Ele pode reverter e ainda trabalhar dentro da nossa escolha humana, livre-arbítrio, e ainda realizar sua vontade no final. É o que ele fez com José. Lembre-se de José no Egito. E depois da morte do pai, os irmãos estão um pouco nervosos, pensando que, rapaz, José, você sabe, José vai se voltar contra nós agora pelo que fizemos a ele todos esses anos atrás. E em Gênesis 50:20, José diz: o que Satanás pretendia para o mal, Deus transformou em bem. Então Deus pode superar e Deus sempre tem uma solução. Vamos continuar lendo. Versículo 22. Então Josué chamou-os, os gibeonitas, e ele falou com eles, dizendo: por que vocês nos enganaram dizendo que estão muito longe de nós quando vocês moram perto de nós? Agora, esta é uma conexão muito fascinante para mim. Sigam isso de perto. Israel está colhendo o que plantaram. Segunda lição: o pecado tem consequências. Agora você vai dizer: espere um minuto, o que eles semearam? Você se lembra da história de Gênesis 34? Lembra dos irmãos de Israel? Estes são os filhos de Jacó. Esta é a filha de Jacó chamada Diná. Ela foi estuprada. Você se lembra por quem ela foi estuprada? Shechem, o filho de Hamor, o Hivita. Os gibeonitas são dos Hivitas. Você leu isso em Josué 11:19. Lembre-se de Simeão e Levi. Eles ficaram com raiva e disseram: tudo bem, você pode se casar com nossa irmã. Vai ficar tudo bem. Você só precisa ser circuncidado. E assim que eles foram circuncidados, o que eles fizeram? Eles foram e eliminaram todos os homens da cidade. Eles enganaram os heveus. E agora os hivitas voltam centenas de anos depois e estão enganando os filhos de Israel. Gálatas 6:7. Não se enganem. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também colherá. A senhorita Molly sempre chamava de lei do plantar e colher. O pecado tem consequências, mas Deus não nos deixa nesse estado ou nessas consequências. Continue lendo o versículo 23. Agora, portanto, Josué, ainda falando aos gibeonitas, vocês são amaldiçoados, e nenhum de vocês será libertado de serem escravos, cortadores de madeira e carregadores de água para a casa. Você percebeu isso? Do meu Deus. Eles vão ser escravos, mas no tabernáculo, na casa de Deus. Conclusão 3. Às vezes, o que parece ser punição é o meio de nos aproximar de Deus. Para os gibeonitas, tornar-se escravo se tornou, por assim dizer, sua salvação, pois eles estavam em contato diário com o Deus de Israel, todos os dias com o sistema sacrificial. Isso é, vemos que há consequências para sua decisão de engano. Existem consequências. Mas qual é a bênção de estar perto do santuário? Qual é a bênção de estar perto do Deus de Israel? Para impedir que a idolatria dos gibeonitas profanasse os israelitas, eles seriam diariamente colocados em contato com a adoração do único Deus verdadeiro. Vemos a misericórdia de Deus aqui nessa decisão. Tanto para seu povo, quanto para preservar sua identidade, para que a idolatria não entrasse dos gibeonitas sendo permitidos a viver aqui. Mas também vemos a salvação oferecida aos gibeonitas. Às vezes, o que parece ser punição é justamente o meio de nos trazer a Deus. Filipenses 1:19.
Sei que isto se tornará em minha salvação através da sua oração e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Vamos ler o verso 24. Então, os gibeonitas responderam a Josué e disseram: porque seus servos foram claramente informados que o Senhor, seu Deus, ordenou a seu servo Moisés que lhe desse toda aquela terra e destruísse todos os habitantes da terra diante de você. Isso soa como o que Raabe disse aos 2 espiões? Eles já tinham ouvido. Este é o Deus de Israel e a grandeza desse Deus. Portanto, estávamos com muito medo de nossas vidas por causa de vocês, e fizemos isso. E agora aqui estamos em suas mãos. Façam conosco o que parecer bom e certo fazer conosco. Veja a comparação entre Raabe e os gibeonitas. Ambos mentiram. Os gibeonitas provavelmente mentiram muito mais do que Raabe, mas ambos morreram. Mentiram. Mas ambos, no meio de sua idolatria, ouviram sobre os grandes feitos do Deus de Israel. Ambos dispostos a deixar os laços com seus compatriotas e se juntar ao povo de Deus. Ambos trazidos para o meio do povo de Deus. E o que é incrível é que vemos os gibeonitas ao longo de toda a história de Israel. Continue lendo, versículo 27. Naquele dia, Josué os tornou cortadores de madeira e carregadores de água para a congregação, para o altar do Senhor e o lugar que ele escolheria até hoje. Muitos anos depois disso, houve guerra entre os cananeus, não houve? E os invasores israelitas. E nunca ouvimos nenhuma história sobre os gibeonitas desertando para o outro lado. Em vez disso, eles eram servos no tabernáculo. Gibeão tornou-se uma cidade sacerdotal. A Arca da Aliança permaneceu em Gibeão, muitas vezes nos dias de Davi e Salomão. Um dos valentes de Davi era um gibeonita. Deus apareceu e falou com Salomão em Gibeão. Os gibeonitas estavam entre aqueles que reconstruíram os muros de Jerusalém com Neemias. Então, o que começou como engano, o que poderia ter sido um desastre, Deus transformou para a salvação dessas pessoas. Conclusão. Nossa conclusão final. A redenção é possível. O pecador tornou-se servo, e então o servo tornou-se trabalhador para Deus. O pagão tornou-se contrito. Deus redimiu os gibeonitas. Deus restaurou os gibeonitas. Então, não importa de onde você começou, Deus pode redimir e restaurar você. E Deus pode lhe dar um novo futuro. Oh, obrigado, Jill. Obrigado a todos. Que lição bonita. Com isso, só mais alguns momentos. Que tal algumas considerações finais? Sim, a história de Jericó e Raabe é um tipo de plano de salvação. Porque Raabe responde à graça de Deus e mantém a fé de Jesus. Sabe, Jesus deu uma medida de fé a cada pessoa, como diz em Romanos 12, 3. Ele é o autor e consumador da fé e deu uma medida de fé a você. Mantenha essa fé. Amém! Eu li para você de Hebreus 11:31, que era o texto para memorizar. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com aqueles que não acreditaram. Ela acreditou. Eles não acreditaram. Quando ela recebeu os espiões em paz, ela poderia tê-los denunciado, mas não o fez. E ela exerceu fé. E você sabe, diz Raabe, a prostituta, Raabe não permaneceu uma prostituta. Ela foi mudada e transformada. E nós também podemos ser. Amém. Isso mesmo. Sua motivação pode não ser o plano de Deus, mas o plano de Deus supera a sua motivação. No final, os propósitos de Deus sempre se cumprem. Nada do que fazemos pode interromper a providência de Deus. E o que é isso? Jill disse isso maravilhosamente. Ele não quer que ninguém pereça, que você ore para que sua motivação e o propósito de Deus estejam em harmonia. Você está entre a cruz e a espada? Parece que você não sabe para onde ir? Vá ao Senhor em oração. Ele tem uma solução para você, e essa solução é sempre trabalhar de forma redentora. Amém e amém. Enquanto olhávamos para Israel, posicionada à beira da terra prometida, Raabe abrindo seu coração para um novo futuro, e Pedro, quando consideramos Pedro, que teve que ressurgir das cinzas de sua negação. Apenas lembre-se disso. A graça de Deus nos surpreende. A graça de Deus nos restaura. A graça de Deus, não importa o quanto tenhamos falhado, a graça de Deus é sempre maior. Então, agora Ele está te convidando a acreditar novamente, a confiar novamente. Ele quer te dar um novo começo. Por favor, aceite isso. E pedimos que você se junte a nós na próxima vez para a lição 3, Memoriais da Graça. Vamos orar. Pai, viemos diante de Ti em Cristo, agradecendo-te, Senhor,
pelo Deus poderoso que Tu és, agradecendo-Te pela graça, agradecendo-Te pelo Teu amor, agradecendo-Te por tudo que fizeste para nos salvar e continuar fazendo para nos salvar. Senhor, por favor, nos dê um coração para colocar em prática o que aprendemos. Em Cristo, oramos. Amém.